eu sou. Se preciso te amar, essa me quebra, me refaz, mas te leva feridas e me traga paz. Pois eu quero ser oleiro, eu quero ser o vaso que lhe apraz. Pois eu quero ser oleiro, eu quero ser o vaso que lhe apraz. Glória a Deus, aleluia. Nossa aqui, irmão, nós estamos louvando dois louvores nessa noite, em nome de Jesus. Depois nós estamos passando para a palavra, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glórias a Deus, Papai do céu. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Obrigado, Deus. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Vamos cantar um pouquinho mais agitado, meus irmãos? Vamos bater palma para Jesus? Vamos lá, senhor. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está, Deus me enviou. Aleluia! Seu filho amado pra nos salvar e perdoar, pra nos morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo como o Pai está. Porque Ele vive, eu posso crer no ar. Aleluia! Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha está nas mãos do meu Jesus que vive está. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Se você tem Jesus que vive, dê uma salva de palmas a Ele. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando, aleluia, e o meu nome irá chamar. Diga isso. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia. Ele vem nos buscar. Aleluia, glória a Deus.
Glória a Deus, aleluia. Irmãos, pastor Luiz Carlos, sabe, por unidade das ofertas, os dízimos, em nome de Jesus, já vai estar orando pelo pregador nessa noite. Glória a Deus. Para a festinha das crianças, irmão. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu cumprimento novamente a igreja na paz, Senhor Jesus. Glória a Deus. Como é gostoso de estar na presença do Senhor, estar na casa do Senhor, né, meus irmãos? Glória a Deus. Toda honra e a glória para Deus aqui, irmãos. Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o teu nome, papai. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória, 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 glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Em Malaquias 3:10. Glória a Deus. Vai dizer a Bíblia Sagrada: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, nisto diz o Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para a recolheres, e por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra. Glória a Deus, A vossa aleluia. vide no campo não será Glória a estéril, Deus, aleluia. diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Oferta com alegria, lá no céu brilhará, lá no céu brilhará. Quem oferta com alegria, lá no céu brilhará, e o Senhor recompensará. Ó Senhor, abençoa as ofertas, abençoa os seus filhos que cooperam de bom coração, dando a ele gozo, paz e alegria, abençoando o seu pão de cada dia. Amém. Amém. Está orando. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós apresentamos agora, Senhor, na Tua presença, os dizimistas, ofertantes, Pai querido, Pai amado, aquele que não pôde também, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha abrir porta de emprego, o Senhor venha multiplicar 100 vezes mais, Pai querido, para aquele que está necessitado, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai querido, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Está chamando o pastor Marcelo, né? Está trazendo a palavra do Senhor nesta noite. Palavra, o maná que já vem do céu. Glória a Deus. Está estendendo nossas mãos aqui para o servo do Senhor que já está preparado para trazer a palavra do Senhor nesta noite. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós entregamos, Senhor, agora aqui na Tua presença, o pastor Marcelo, Pai, na Tua presença, que o Senhor venha usar, ele já está preparado, Pai, Eu creio, para aleluia. trazer a Tua palavra, Pai querido, Senhor. Pai amado. Em nome de Jesus, entregamos eles agora, ele na Tua presença, Pai, que o Senhor venha usar com aqui, com autoridade. Em nome do Senhor Jesus Cristo, é o que nós te pedimos e Glória a Deus, agradecemos. aleluia. Amém. Glória a Deus, Jesus. Sim, Senhor, aleluia. Levanta as tuas mãos em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor, Eu em me nome humilho de diante de Ti, Jesus. Senhor. Sim, pedindo, papai Senhor, querido, que amado. a Tua direção, a direção Sim, do Senhor, Espírito em nome de venha Jesus. conduzir a Tua palavra, Sim, Senhor. Senhor. Não me permite ir além do que o Senhor pensou, além do que o Senhor tem como propósito nesta Glória a noite. Deus. Não me permita, Senhor, falar do meu natural, Aleluia. do meu entendimento humano, da Sim, minha papai, razão. sim, Jesus. Mas, Pai, eu te peço que Teu Espírito Santo flua, que o Teu poder flua. Que a Tua palavra, Senhor, seja uma flecha, nos ensinando Teus caminhos e nos moldando, Senhor, ao Teu Glória querer e a à Tua Deus. vontade. Em nome de Jesus, nós oramos e te Glória a Deus, agradecemos. aleluia. Nós aprendemos todo o mal, todo espírito contrário. Levamos cada mente cativa a Ti, para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Podemos sentar em nome de Jesus? Como alguns sabem, meu nome é Marcelo. Sou pastor da Igreja Boas Novas aqui de Canoas. Seu irmão Lucas, ele é um jovem que tem trabalhado bastante na obra aí com adolescentes, tem ministério de teatro, tem ministério na igreja com jovens e tem abençoado também hoje à noite. Eu faço um trabalho também no hospital da UBRA
né, como capelão. Hoje de manhã ele esteve me ajudando. Então, Glórias a é um Deus. jovem que é líder da banda. Então, está sempre nos acompanhando. Aleluia, glória E a tem sido Deus. uma bênção na nossa vida. Né? E hoje eu pedi para ele, Lucas, vamos junto comigo hoje? Vamos, pastor. Vamos junto. Glória a Vamos Deus. junto. Não nega fogo. Né? Glória a Esse guerreiro que a gente gosta. Então, irmãos, minha esposa mandou um abraço. E eu, de coração, sério mesmo, agradeço pelo convite, pastor Leandro, pastores, Glória a Deus. Amém. Patrícia, agradeço pelo convite, né? Glórias a Deus. Sério, porque a gente fica feliz de poder compartilhar Amém, glória a a Deus. palavra de Deus, aquilo que Deus tem falado no nosso coração, em nome de Jesus. Vocês estão preparados para ouvir a palavra nessa noite? Amém. Amém? Glória a Deus. O que nós vamos falar hoje é sobre o Espírito da Verdade e o Espírito Santo. Glória a Deus, Jesus. Eu tenho acompanhado o culto de vocês aqui, eu acompanho pelo Facebook e vejo que pregadores aqui estão abençoando, estão ministrando o poder de Deus, Amém. mas nessa noite Obrigada, Deus me Senhor. tocou para fazer uma ministração diferente, Glória a né? Deus. Porque vocês já estão abençoados. Então, eu não Glória quero a falar de Deus. bênção, eu quero falar do dono da bênção. Glória a Deus. Eu quero falar daquele que é poderoso para fazer muito mais do que vocês têm recebido, que eu tenho recebido nesse lugar. Glória a Deus. Mas para isso é preciso prestar atenção no que o Espírito Santo quer falar. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 5, capítulo 5, Aleluia, glória a Deus. versículo 13 e 14. Um dos maiores ministérios de Jesus não era expulsar demônios, não era curar enfermos, não era fazer milagres. Um dos maiores ministérios de Jesus Cristo, a maior alegria que ele tinha era ensinar a palavra de Deus. É mostrar as profundezas do reino de Deus. Então a Bíblia diz assim: porque qualquer que ainda se alimenta de leite não é experimentado na palavra da justiça porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm o sentido exercitado para discernir tanto bem quanto mal. Amém? Amém. Amém. Aleluia. Olha o que diz a palavra de Deus. A profundidade do Evangelho, o discernimento espiritual, a verdadeira direção de Deus, ela vem para quem é experimentado na palavra, para os maduros, para aqueles que já saíram dos primeiros rudimentos da fé, aqueles que já não pensam mais sobre o que é a imposição de mão, doutrinas, algumas doutrinas da Bíblia que são básicas, não se detém mais nisso, mas se detém no conhecimento maior do Senhor Jesus. E quem está buscando algo mais profundo de Deus, não se ofende com a palavra de Deus. Jesus Cristo, ele ministrava muito forte. Jesus Cristo, nas suas palavras, ele não brincava quando falava, ele não amaciava a ego de ninguém, ele não amaciava seus discípulos, pelo contrário, ele era muito firme e direto. Imagina Jesus Cristo dizer para Pedro, como ele disse, Pedro soltou uma palavra e disse, arreda Satanás. Glória a Deus. Não era para Pedro, era para aquilo que estava usando Pedro no momento. Olha a firmeza de Jesus para ministrar. Então, nós precisamos entender que a palavra de Deus sólida, o alimento sólido, o deixar de tomar leite são para os maduros na fé. E essa noite nós vamos comer alimento sólido em nome de Jesus. Amém? Então você pode abrir a Bíblia em Atos, capítulo 19, versículo de 1 a 7. Atos, capítulo 19, versículo de 1 a 7. Até que horas eu tenho aqui, pastor? Agora, tá bom? Atos, capítulo 19, versículo de 1 a 7. Até que horas o senhor me dá aqui? 9h20. 9h20? Tá ótimo. A gente olha para você. 9 de 1 a 7. 19 de 1 a 7. Olha o que diz aqui. E sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes, recebestes vós o Espírito Santo quando cresces? Eles disseram, nós nem ainda ouvimos falar que há de Espírito Santo. Perguntou-lhes então, em que sois batizados então? Eles disseram, no batismo de João. Mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que crescem no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhes a mão Paulo, impondo Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falaram em línguas e profetizavam. E este era ao todo, uns 12 varões. Olha o que Paulo diz aqui, no versículo 2. E disse-lhes, recebestes vós já o Espírito Santo quando cresces? Ele está falando com alguns discípulos que foram batizados em João. Mas Paulo não conhecia eles, Paulo estava se chegando a eles. E alguma coisa tocou a mente de Paulo, o coração de Paulo, e chamou a atenção do apóstolo Paulo, que esses homens eles não eram tomados pelo Espírito Santo.
Eles não eram guiados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo não produziu fruto na vida desses homens. E isso chamou a atenção de Paulo. Porque Paulo perguntou para ele, olha, vocês já foram tomados pelo Espírito Santo? Vocês já receberam o dom do Espírito? E eles disseram, não, nem sabemos o que é, nunca ouvimos falar. Nós somos batizados no batismo de Jesus, no batismo de Jesus Cristo. Mas não fomos batizados no fogo. Então, alguma coisa chamou a atenção de Paulo. E nesses dias nós falamos muito em Espírito Santo e precisamos entender que a gente está chegando no final dos dias, estamos próximos da volta de Jesus, estamos próximos da igreja ser arrebatada, agora precisamos pensar que igreja Jesus vai buscar. Que igreja Jesus vai buscar? Uma igreja que não dá fruto do Espírito? Uma igreja que grita, desculpa a gente falar, mas nós precisamos pegar a verdade do Evangelho. Uma igreja que grita, glória a Deus, aleluia, mas não produz o fruto no seu dia a dia do Espírito Santo em sua vida. É muito fácil nós conversarmos com pessoas e ver se ela é batizada no Espírito, se ela é tomada pelo Espírito, pela conversa, e não só pela conversa, pelos atos, pelas posturas, pelas atitudes. E que igreja Jesus vem buscar? Glória a Deus. Nós precisamos entender uma coisa. Jesus vem buscar uma igreja comprometida com Ele. Jesus vem buscar uma igreja que já passou o tempo da imaturidade espiritual, já passamos o tempo de ser infantil, de ser meninos e buscar a bênção de Deus, e buscar o melhor desta terra, e buscar viver só uma vida terrena, uma vida voltada para as coisas da terra. Nós estamos vendo dias onde precisamos buscar as profundezas de Deus, o conhecimento de Deus, porque as coisas elas estão para ficar muito feias sobre a terra. As crises estão chegando, catástrofes naturais estão chegando. Jesus está nos dando sinais do que está acontecendo, para que nós possamos voltar o nosso coração para o Senhor e verdadeiramente nos arrepender, verdadeiramente amadurecer no espiritual, para poder sermos arrebatados com Jesus. Então, nós estamos vendo dias que não existe mais meio termo. Ou eu me converto verdadeiramente todo o meu ser a Ti, a Jesus, ou eu vou ficar para trás quando Jesus buscar a sua igreja. E isso é muito sério. Então, nós precisamos amadurecer, meu irmão. Porque isso já vem desde os antigos tempos, no Antigo Testamento, onde Deus mesmo disse, olha, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está bem distante de mim. Eles falam que me amam, mas as obras não justificam a adoração. Eles confessam o meu nome, mas eles não agem segundo pessoas que confessam o meu nome. Glória a Deus. Sabe, Pai. quando o Espírito Santo está agindo na minha vida, nós temos um entendimento, talvez não claro, da ação do Espírito. O Espírito Santo, quando age na minha vida, a primeira coisa que ele opera em mim, ele vai me levar ao arrependimento das más obras. Ele vai me levar ao profundo arrependimento, quer dizer, aquilo que ela vê na minha vida se faz novo. Eu sou uma nova criatura, uma nova pessoa. E nós achamos que o Espírito Santo, às vezes, é só para nós pularmos, nós dançarmos, nós rodopiarmos, cantarmos língua, tudo muito bom, faz parte, é ação do Espírito, mas não se resume a isso. Porque muita gente está pulando, está rodopiando, está dando glória a Deus, está dando esse terrível testemunho na rua. Está fazendo com que pessoas se afastem de Deus por causa do testemunho. Então o Espírito Santo é muito mais que orar em línguas. Então nós precisamos entender que há pessoas que estão machucadas e feridas na igreja porque há um entendimento errado sobre o Espírito Santo. Aleluia. Por isso que nós precisamos falar as verdades de Deus que Deus revela no Evangelho. Há muitas pessoas que estão entristecidas porque não oram em línguas. Então, um dia chegou um homem para mim e disse, olha, amigo, eu perguntei, por que você está tão triste? Porque eu não tenho o Espírito Santo, mas só um pouquinho. Quem te disse isso? Um obreiro dentro da igreja. Tá, mas por que ele te disse isso? Porque eu não oro em línguas, mas só um pouquinho. Onde é que está escrito na Bíblia que se para o Espírito Santo me encher eu tenho que orar em língua? É um dos dons que Deus dá para quem Ele quer. O Espírito Santo nós recebemos quando confessamos Jesus como Senhor e Salvador. Entenda uma coisa, o enchimento do Espírito foi dado uma vez só em Pentecostes. E nós recebemos, quando nos convertemos, o enchimento do Espírito, o derramamento do Espírito. Agora, o enchimento do Espírito, ele é dado todos os dias. Eu busco ser cheio. O derramamento foi em Pentecostes. Mas o enchimento é todos os dias. Eu preciso me encher todos os dias para que eu possa vencer o mal de cada dia. A questão é, uma pessoa que, por isso que Paulo notou nesses homens, porque uma pessoa que é tomada pelo Espírito, que tem a vida no Espírito, tu olha para a casa dela, a família se não está em ordem, ela está entrando em ordem. A pessoa se está triste, ela está feliz. A pessoa, se ela andava errado na sua vida também financeira, ela acerta na vida financeira. A pessoa, se está com o coração
com mágoas, com ressentimentos, com raiz de amargura, isso sai e entra o perdão de Deus no seu coração. Porque a pessoa é tomada pelo Espírito. Porque a pessoa ela vive para agradar o Senhor. Hoje, muitas vezes, nós vivemos para satisfazer as nossas necessidades na fé. E Deus nos chamou com um propósito. O primeiro propósito de Deus, o que é? Quando falamos em propósito e ação do Espírito, nós pensamos, qual o propósito de Deus para a tua vida? Bom, o propósito de Deus é que eu seja evangelista, é que eu pregue, é que eu faça isso, é que eu seja um empresário bem-sucedido, é que eu seja um pai bem-sucedido, é que eu tenha filhos. Nada disso é propósito de Deus. Para começar a falar do propósito de Deus, nós precisamos entender uma coisa. O propósito de Deus começa em Deus. Quando fala qual o propósito da tua vida, tira os olhos da terra e olha para Deus. O propósito do homem começa no Senhor. Porque nós somos gerados por Ele para glorificar o nome dEle. E o propósito meu e teu nessa terra é sermos cheios do Espírito para glorificar o nome de Jesus com a nossa vida. Pense uma coisa, em Hebreus 13, o que aqueles homens, quando a gente vê os heróis da fé, homens que morreram à espada, homens que foram queimados vivos, homens que foram decepados, homens que morreram com um azeite quente na fervura, o que aqueles homens viram que nós não vimos? O que eles tocaram que nós não tocamos? Já pararam para pensar? O que levou aqueles homens a perderem a sua vida e darem a sua vida para ser queimado em azeite quente? O que eles tocaram e viram que nós não conseguimos ver ainda na fé? É porque aqueles homens eles tinham uma fé completamente poderosa em Jesus. Aqueles homens eles não olhavam para a terra, eles viviam uma vida talvez de dificuldade, de luta, de prisões, de dores aqui na terra, mas eles não oravam dizendo, Senhor, eu quero melhor dessa terra. Eles não, Senhor, eu quero chegar no reino de Deus, porque lá tu tens o melhor para mim, porque lá é o melhor que eu posso ter. Glória a Deus. E quando a gente pensa assim, a nossa perspectiva muda. Nós começamos a olhar o Evangelho de uma outra maneira. Por isso que nós precisamos, temos dias que a gente precisa viver uma vida diferente e buscar mais a Deus e pedir, Senhor, me revela teus caminhos, me revela teu reino, me revela a tua vontade, me revela a tua vida. Eu quero viver a tua vida. Sabe que tem muitas pessoas em todo lugar. Mateus 11:28 diz assim, vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Isso é parte tão superficial do Evangelho, porque eu estou todo arrebentado da minha vida, eu estou sofrendo, estou triste, eu vou para o Evangelho. Claro, Jesus misericordioso, me liberta, me cura, traz uma paz para mim, traz o alívio das minhas dores. E eu, feliz da vida, digo, tá bom, fiquei aí e não preciso buscar mais. Recebi o alívio, para mim é o suficiente. Agora pense bem, tinha um cego, que ele não nasceu cego, ele estava cego, ele ficou cego, ele enxergava, e aí ele tem um encontro com Jesus, Jesus Cristo vai lá e toca ele, e Jesus pergunta para ele, escuta, tu está vendo bem? E ele disse, não, vejo os homens como árvore, estou tendo uma visão distorcida ainda das coisas. Agora imagina no nosso meio, na nossa igreja, no meio nosso pentecostal, se entra uma pessoa que está cega, e aí o pastor Leandro toca nele, ele começa a enxergar, o pastor Leandro pergunta para ele, como é que tu está? Tá bem? Ah, estou vendo mais ou menos. A igreja explode numa explosão pentecostal, pula, dança, grita, e aí fica feliz e se alegra, porque se contentou só com aquilo, como um alívio. Mas aquele homem, quando Jesus perguntou para ele, ele disse, tu está vendo bem? Tu está enxergando? E estou enxergando ainda distorcido, Jesus. Ainda não estou enxergando claro o teu evangelho, não estou enxergando claro o teu reino, não estou enxergando claro as coisas de Deus. Senhor, me toca de novo, porque tu tem mais para mim. Tu tem mais profundidade para mim. Eu quero sair da superficialidade. Eu quero sair de Mateus 11:28. Eu quero entrar em lugares mais profundos. Eu quero suportar dores dando glória. Eu quero passar pelo deserto da vida dando glória. Eu quero entrar, se tiver que entrar na fornalha contigo. Eu quero superar a minha vida difícil, as dores, as tribulações. Eu quero vencer a minha casa com a minha família. Mas se tiver que passar dores, tribulações, eu quero honrar teu nome, Senhor. No meio da dor, no meio da perseguição. Glória a Deus. E aí, quando nós fazemos isso, pastor, o que começa a acontecer? O Espírito começa a tomar nossa vida, começa a nos usar. Porque ele vê verdade em nós. Ele não vê só o que nós queremos tirar de Deus, vê o que nós queremos doar para o Senhor. Lá em 2 Samuel, capítulo 6, versículo, aliás, 2 Samuel lá, fala que os homens de Israel, o povo de Israel, quando Eli pecou com seus filhos, Ofni e Finéias, eles carregavam a arca, e aí foram para a guerra contra os filisteus. Aí chegaram diante dos filisteus, o que aconteceu? A arca está ali, eles começaram a celebrar a certeza de vitória. A arca estava ali. O que aconteceu? Perderam a guerra e os filisteus levaram a arca.
Mas por que eles tinham tanta certeza que ia vencer a guerra? Se a arca estava ali, por que eles perderam? Porque não adianta trazer a presença de Deus se nós não cuidarmos do nosso templo, da nossa arca, que somos nós. Eles perderam a guerra. Eles faziam tudo certo na igreja. Eles sempre pensaram, eu vou levar a arca. E alguns pensam, eu faço tudo certo na igreja. Eu dou o dízimo, eu sou fiel, eu vou no culto 2 vezes por semana, eu sou certinho, eu faço tudo certo. E está só perdendo guerra. Está só perdendo guerra. Por quê? Porque não é a arca que atrai a presença de Deus. É a minha comunhão com Deus que atrai a presença de Deus. Não é o dízimo, não é a oferta, não é quantas vezes eu congrego, não é quantas vezes eu bato no peito, como eu Senhor, oh Senhor, eu não dízimo, eu faço tudo certo. E quando aquele pecador publicano diz, Senhor, não sou digno de levantar os olhos a Ti, quem recebeu a bênção de Deus, aquele que baixou e se curvou e disse, Senhor, eu não sou digno, não aquele que disse que é digno. Quem levará a arca perderá a guerra. Agora, o que aconteceu depois com a arca? Ela foi para a casa de Obed-Edom. E ele foi para a casa de Obed-Edom, o que aconteceu? 3 meses de bênção. Por que eles perderam a guerra e Obed-Edom recebeu a bênção? Não está contradizendo a Bíblia, não. É porque Obed-Edom ele era levita, ele adorava o Senhor, ele era porteiro do templo. Então ele sabia como carregar a arca, como conduzir a arca. Ele sabia e cuidava com zelo dos utensílios do Senhor. E aí ele foi abençoado a casa dele por 3 meses. Então quando nós vemos assim, que o Espírito Santo está agindo, porque a arca significava a mais alta expressão da presença de Deus. Então, quando nós cuidamos das coisas de Deus, nós damos valor para a Bíblia, para a palavra de Deus, para a comunhão, para a consagração, nós estamos cuidando das coisas de Deus com zelo. O que acontece? A presença de Deus vem e abençoa a nossa família, abençoa a nossa casa, abençoa a nossa vida financeira. Nós podemos andar de cabeça erguida e dizer, eu sou do Senhor e vivo para o Senhor. Mas nós precisamos de uma coisa, é voltar o nosso coração para Jesus. Mudar nossa postura, mudar nossa maneira de pensar. Sabe, a igreja ela está muito rasa nos seus pensamentos, está muito rasa nas suas ações, está muito rasa nas suas perspectivas diante de Deus. A igreja está se contentando com um pouquinho, mas eu quero dizer, irmão, não tem como receber mais de Deus se não for no joelho. Não tem como receber mais de Deus se não for na consagração. Não tem como receber mais de Deus se não for por fazer o que é certo diante de Deus, zeloso com as coisas de Deus. Eu quero dizer uma coisa essa noite. Tem alguma coisa errada com a igreja. Por quê? Porque Paulo ele serviu aqui. Esses homens não tinham recebido. Alguma coisa chamou a atenção de Paulo. Não tinham recebido o Espírito. Alguma coisa chamou a atenção de Paulo. E nós podemos perceber uma coisa. Pessoa que não é atraída para a palavra, não consegue congregar, não consegue ser constante na congregação, não consegue ser atraído para ler a Bíblia, não consegue orar, não consegue buscar Deus, não consegue ser fiel, não consegue ser sincero em suas palavras, não consegue ser verdadeiro. O Espírito Santo não está operando nessa pessoa. Precisa se humilhar e buscar o Senhor. É muito fácil de ver, porque quando o Espírito Santo opera na minha vida, ele me atrai para as coisas de Deus, ele me atrai para aquilo que é do Senhor. Hoje eu podia estar na minha casa descansando, mas quando houve uma oportunidade de compartilhar a palavra, isso leva meu coração. Por quê? Porque eu sou atraído por aquilo que é de Deus. Nós temos que ser atraídos por que é de Deus. Se não estamos sendo atraídos por que é de Deus, irmão, para e pensa. Nós podemos estar como aqueles discípulos que Jesus encontrou, sem o Espírito Santo agir em nós. Tem o Espírito Santo, mas não há o enchimento, não há o fluir do Espírito, porque nós sufocamos a ação do Espírito. Irmão, quanta gente que congrega, quanta gente que está anos na igreja e fala palavrões. O que a Bíblia diz sobre palavrão? Devemos falar. Será que o Espírito Santo está agindo em mim quando eu falo um palavrão? Ele não está agindo em mim. Por quê? Porque a Bíblia diz que o homem de Deus, ele muda a linguagem, ele muda a maneira de falar. Ah, mas eu tenho que estar me policiando para falar? Não! Eu falava horrores de palavrão na minha vida quando eu me converti, nunca mais eu soltei. Eu não preciso me policiar, porque não faz parte do meu vocabulário. É verdade. Assim como tem outras coisas que eu cometo hoje, que desagrada a Deus, que Deus vai trabalhando. É o enchimento todos os dias. Nós vamos para uma mudança. Então nós precisamos entender que é necessário mudar uma postura. E o maior erro que hoje nós precisamos compreender é que há pastores, há pessoas que estão abençoando pessoas do erro. Sabe? Quando uma pessoa não ora, não busca Deus, quando uma pessoa não tem comunhão com Deus e já conhece o Evangelho, nós não podemos, a pessoa pede a bênção, nós não podemos abençoar uma pessoa que está no erro. A pessoa vai ser abençoada se buscar o Senhor. Aleluia. Um dia eu estava no culto dentro da igreja, e aí veio uma senhora, eu vi, ela não prestou atenção na palavra, ela não deu amigo para a palavra, olhava para o lado, conversava, tudo. Chegou no final do culto, eu chamei para uma posição de mão. Quando eu chamo para uma posição de mão, ela vem e pede, pastor, orar por mim. E eu disse, irmã, sabe isso, mas não vou orar.
E ela, mas o senhor tem que orar? Não, não tem que orar por ninguém. Eu oro se eu sentir no coração de orar, se Deus me dirigir. Ah, mas por que o senhor não vai orar? Porque eu não sou pai de santo. Aleluia. Eu sou pastor. Glória a E Deus. ela ficou chocada. Mas eu disse para ela, o que eu quero que a senhora entenda? A senhora não prestou atenção na palavra, a senhora não deu bola para o culto, e a senhora quer que eu faça um papel de um pai de santo matéria. Eu fazia toda a obra pela senhora, eu abençoo a senhora não tem compromisso com Deus, não vai funcionar. E eu vou ser envergonhado. Agora, se a senhora tivesse ouvido a palavra, prestado atenção na palavra, pastor, eu quero que a palavra se cumpra sobre a minha vida. Amém. Eu vou orar e vou profetizar, e a palavra vai se compensar. Glória a Deus, Jesus. Assim funciona. Não funciona, não pode funcionar de outro jeito. Só que as pessoas não gostam, as pessoas ficam bravas se diz isso. Mas sabe de uma coisa? Eu estou vivendo dias que eu pouco me importo se vão ficar bravos. Eu falo o que Deus manda falar. Eu falo o que a palavra me ensina a falar. E se eu estiver falando qualquer coisa que não seja de Deus aqui, pode levantar a mão e pode dizer, pastor, não funciona assim. O Espírito está mostrando que está errado. Pode falar. Se eu estiver falando qualquer coisa, esteja fora da Escritura. Glória a Deus. Nós precisamos crescer. E as pessoas não gostam hoje de ouvir palavra forte. As pessoas não gostam de ouvir palavra que traga um confronto em nossa vida. Querido, a palavra de Deus é espelho. Quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu vejo que eu sou sujo. Quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu vejo que eu sou pecador. Quanto mais eu acho interessante, quanto mais eu leio a Bíblia, às vezes mais eu estou na casa do luto. Porque a Bíblia diz que nós devemos estar na casa do luto. Casa do luto por quê? Porque eu preciso mortificar minha carne, não na casa da festa. Quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu estou na casa do luto. Mais eu vejo, puxa, eu preciso mudar, eu preciso melhorar, eu preciso aceitar, eu preciso permitir Deus trabalhar em mim. E eu me preocupo sim. E nós devemos nos preocupar, porque a gente ouve muito na igreja, a pessoa sem compromisso, não olha para mim, olha para Jesus. Não é uma mentira de Satanás. Olha para mim, tem que olhar para mim, tem que olhar para os pastores, tem que olhar para o pastor Leandro, tem que olhar para os irmãos, e as mundos tem que olhar para nós e ver que nós refletimos a mais semelhança de Jesus. É muito bom dizer não olha para mim. E é muito bom dizer também, eu tenho minha vida sacra na igreja, minha vida congregacional, e tenho minha vida secular. Lá é meu trabalho secular. É a maior cilada do diabo. Porque isso são pessoas que não têm compromisso com Deus, não querem compromisso com Deus, então fazem uma separação do que é santo e do que é profano. Lá no trabalho eu não preciso ser crente, lá no trabalho eu não preciso dar um testemunho, lá porque lá é secular, lá não tem que ser, eu sou cristão na igreja. Não, a Bíblia diz que tudo é por Cristo e em Cristo. Tudo que fazemos é por Senhor. Então no trabalho eu tenho que glorificar Deus lá. Quando eu estou na minha casa com a minha esposa, eu tenho que glorificar Deus com a minha esposa. Quando eu estou no meu estudo, eu tenho que glorificar Deus na minha escola. Quando eu estou fazendo qualquer coisa no meu mercado, passeando lá no mercado, fazendo compra, eu tenho que glorificar Deus no mercado. Se a mulher me deu troco a mais, eu tenho que voltar e devolver o troco. Então, todo lugar que nós estamos, onde tem o céu do Senhor, lá está Ele. Então, lá é santo. Não existe santo nem secular. Tudo é para o Senhor e do Senhor. Tudo é para o Senhor e do Senhor. Não existe diferença. E a igreja hoje separa, né? Eu estou no trabalho lá, é meu trabalho secular. Não tem nada disso. Eu tenho que ser santo naquele lugar. Eu tenho que andar em boas obras naquele lugar. Em todo lugar que eu ando. Sabe? E a gente precisa, por isso precisamos mudar de postura, se quisermos sermos, meus irmãos, arrebatados. Pense que igreja Jesus vai buscar. Agora nós precisamos pensar, a Bíblia diz que Deus ele se compromete quem se compromete com Ele. Eu tenho me comprometido com Ele. Eu tenho pagado um preço. Existe um preço a pagar. E é alto preço. Ele não é fácil. Ele não é fácil. Sabe? Tem dias que nem eu digo para minha esposa, acho que eu falei no culto domingo, tem dias que eu não tenho vontade de estar no culto. Eu não tenho vontade. Domingo mesmo eu preguei, eu disse, não estava a fim de ficar em casa. Descansando, de perna para cima, tranquilão, reuniões na igreja, vários trabalhos, trabalho evangelístico, vários trabalhos, e tem dias que eu estou a fim de ficar em casa, mas eu penso uma coisa, a minha carne não pode prevalecer. Aleluia. Jesus está voltando. Pelo Espírito eu mortifico as obras da carne. Então, mesmo que a minha carne não queira, eu vou igual. E nunca aconteceu de eu me arrepender de ter ido no culto. Aleluia. Chegar e dizer, me arrependi, não devia ter. Nunca aconteceu. Né? Agora, pense uma coisa. O que foi pregado domingo passado? Será que a gente lembra que foi pregado domingo passado? O que o pastor pregou? O que os irmãos pregaram? O que a gente está fazendo aqui nessa noite? O que nós estamos fazendo na igreja? Se não é para aprender e crescer e não ser ouvido esquecido, mas fazedores da obra. Aprender o que nós estamos, o que está sendo pregado, acolher no coração e viver de acordo com aquilo que estamos aprendendo. Tem pessoas que não lembram nem o que foi falado no culto passado. Está fazendo o que aqui? Porque se a palavra de Deus não funcionar aqui, vai funcionar onde? Porque aqui é o lugar de ensino. Aqui é o lugar de comunhão. Sabe? Quando uma pessoa é cheia de espírito, o espírito está trabalhando, ela tem comprometimento com a igreja local. Isso eu falei para os obreiros da igreja. Tem muitas pessoas que estão dentro da igreja,
com o corpo, mas o pensamento está bem longe da igreja. Não tem comprometimento com a igreja local, com a congregação local. Paulo ele diz assim, que não devemos deixar a congregação como é costume de alguns. Às vezes a pessoa não deixa a congregação fisicamente, mas espiritualmente está muito longe. Não tem vida junto com a congregação, não acompanha, não ajuda os pastores, não pensa assim, poxa, minha igreja precisa ser limpa, minha igreja precisa ser arrumada, ela precisa, a hora que eu puder eu vou comprar um cheirinho para botar na igreja. Não tem esse compromisso. O pastor que se vive. O pastor que está lá, uma pessoa cheia de Espírito, que o Espírito trabalha, o Espírito Santo vai sempre lembrar, tenha compromisso com a tua congregação. Glória a Deus. Vai na tua congregação, ajuda. Sabe? Uma época da minha vida, olha, tinha cadeira na congregação, eu era membro de uma congregação muito grande, e eu era encarregado de limpar a congregação na sexta-feira, no culto de domingo. Eu orava, eu vinha de joelho dobrado, eu e minha esposa, por cada banco, cada cadeira, nós empunhamos as mãos, eu orava por cada uma delas, pedindo, Senhor, quem senta aqui, Senhor, receba de ti. Quem senta aqui, seja abençoado por ti. Quero dizer para vocês, a Patrícia conhece um pouco, para vocês terem uma ideia da minha vida, é muito sofrido. Muito, muito sofrido. Eu morava no Guajuvira. Para vocês terem uma ideia, nós éramos tão pobres, tão pobres, tão pobres. Hoje nós somos, mas antes a gente era quase miserável. Eu tinha que tirar pedaços da minha casa, da madeira da minha casa, do barraco que eu tinha que tirar pedaços, fazer um tijolinho, cozinhar tijolo no chão e colocar aquela lenha dos pedaços da minha casa para poder cozinhar arroz para mim e para meus filhos. Para minha esposa e meus filhos. E mesmo assim, sempre de um jeito, as pessoas me questionavam, minha sogra um dia me disse assim, rapaz, para de dar glória a Deus, como é que tá dando glória a Deus? Tu vive nessa miséria toda e teu cunhado lá, o meu irmão da minha esposa, é bem de vida, é próspero, que Deus é esse que não cuida de ti, cuida dele. Eu disse, o mesmo Deus que morreu na cruz por mim, e eu não estou firmado aqui nas coisas da terra, mas estou firmado nas coisas do céu. Aconteceu que, sendo fiel a Deus, continuando firme quando eu não tinha nada, eu continuei ser fiel, eu continuei ofertando, eu continuei dizimando, eu continuei amando o Senhor. Eu dizia, Senhor, eu te amo, tendo ou não tendo, eu te amo igual. Eu continuo te amando, eu continuo perseverando, muitas vezes chorando porque eu não tenho que dar o comer para meus filhos, não tinha que dar o comer. Às vezes ou nós comíamos, ou nosso filho comia. Meus filhos, meu filho, mas ele ia com tênis de menina para a escola porque eu não tinha dinheiro para tênis. Então, tudo isso nós passamos. Aleluia. Meu casamento era um casamento horrível antes de conhecer Jesus. Nós casamos, Deus virou nosso casamento. Ele trabalhou com a gente uma época, viu que nós não brigamos, não temos atrito, temos dificuldades, temos, como qualquer casal. Mas eu jamais levanto a voz com a minha esposa, sabe? A gente resolve no Senhor. Então, tudo é uma vida que o Espírito Santo vai conduzindo quando a gente sujeita a Ele. Eu disse, eu quero ter uma vida feliz. A Bíblia diz que o Senhor nos dá alegria. Sabe o que diz? Quando a gente, hoje eu trouxe uma mensagem também no Devocional dos Homens, quando fala a palavra Shalom. Hoje nós falamos paz do Senhor. Mas a palavra Shalom, às vezes a gente diz Shalom, e quando o judeu, quando diz Shalom, ele está dizendo a palavra Shalom, ele significa como está a tua paz. Como está a tua paz na tua casa, na tua família, na tua vida financeira? Como está a tua paz com teus filhos? Como está a tua paz no teu coração? Como está a tua paz no teu sentimento, na tua vida psicológica, na tua vida emocional? É o que o judeu se refere quando diz Shalom. Agora nós precisamos entender que Jesus Cristo diz que Ele nos deixa a paz dele sobre nós. Eis que vos dou a minha paz os dou, como o mundo dá. Ele diz que dá paz. E para receber a paz de Jesus, precisa do Espírito Santo, porque para receber essa paz em todos os aspectos da nossa vida, precisa do governo de Deus sobre nós. Precisa sujeitar o Espírito para que o Espírito possa trabalhar essa paz na nossa vida e colocar tudo no prumo e no alinhamento de Deus. Para que ele seja glorificado. Senão não há paz. Senão não há paz. Entende? Então nós queremos muitas coisas de Deus, mas o que Deus nos pede para fazer, na verdade, nós fazemos. A Bíblia diz que Deus, o Espírito Santo, ele renova nossas forças. As pessoas estão cansadas, sabe? Aí fala para o pastor, fala para a pastora, fala para a irmã, fala para a missionária, fala para tudo. Mas para quem tem que ouvir que pode te renovar as tuas forças, não é o pastor, nem a pastora. Quem pode renovar as tuas forças é Jesus. Verdade. E aí, Jesus renova minhas forças, eu estou cansado, eu não quero mais. Sabe, muitas vezes na minha vida eu tive vontade de desistir, eu dizia, Senhor, eu não quero mais caminhar na fé. Eu estou cansado, eu não quero mais, é muita luta, é muito desafio. E eu disse, Senhor, eu coloco a responsabilidade da minha vida nas tuas mãos, não me deixa desviar. Eu nunca me desviei, 27 anos de fé. Fui para colocar, eu joguei a responsabilidade de minha para ele. Né? E esse dia nós estamos passando uma situação tão difícil na nossa vida, tão difícil. E eu disse para minha esposa, perguntou, mas homem, tu já orou? Eu disse, já orei. Eu orei, busquei a Deus, eu pedi a Deus, que entreguei tudo para Deus. Aí ele disse, perfeito. Aí passou um tempo, ela estava fazendo janta, eu disse, amor, mas eu acho que eu vou fazer vou fazer tal coisa para achar uma solução. Ela disse, não tem hipócrita. E ele, você sabe o que você fala mesmo.
Eu disse, por que tu me chamando assim? Tu não entregou para Deus. Eu entreguei sim, eu orei. Tu não entregou, porque o homem que entrega algo para Deus, uma mulher, não tem plano B. É aquilo que tu descansa no Senhor e espera a resposta de Deus. Jesus. Esse é o que o Espírito Santo trabalha. Eu fiquei pensando, puxa vida, é verdade. Na verdade, eu ainda estou preocupado. Quando eu descansei, a solução veio. Aleluia. Quando eu entreguei. E é assim que funciona, sabe? Então, entenda uma coisa. Aleluia. Uma pessoa que tem a ação do Espírito sobre ela, ela sempre vai ser atraída para Deus. É perceptível no olhar, no falar, nas atitudes. Sabe quanto tempo as pessoas, alguém não olha para nós, que eu sei que um dia todos passaram por isso, eu passei também, de olhar e dizer, ó, tem algo diferente. Você tem algo diferente, você tem algo diferente. Você não é normal, eu não sou normal mesmo, tem Jesus. Né? Quanto tempo alguém não diz isso para nós? Sabe? A gente, como a Bíblia diz, nós arrancamos no espírito, na carne, no espírito e terminamos na carne. Só que esse fardo da vida, esse fardo das tribulações, esse fardo que muitas vezes que nós carregamos, esse fardo não é nosso, é Jesus levou. O que nós precisamos é descansar no Senhor e deixar o Espírito Santo nos conduzir. É Ele que vence as guerras para nós, é Ele que vence os desafios. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, diz que todos estávamos reunidos ali, e congregando, juntos, orando a Deus, e veio o Espírito Santo e encheu aquele lugar com um vento impetuoso. Hoje, nós não temos um vento impetuoso, é isso que nós precisamos entender. Nós esperamos esse vento impetuoso e ele não vem, e não vai vir. Porque não é, Deus não trabalha mais assim. O vento impetuoso que está vindo hoje e está acontecendo agora é a palavra de Deus sendo soprada pelo Espírito para os corações. Esse é o vento que Deus está levando. Nós precisamos entender que quando a palavra é liberada, acontece a cura, acontece a libertação, acontece o milagre. Jesus. Eu tenho um trabalho na UBA, lá como capelão da UBA, eu fui atendendo uma menina. Quando eu cheguei perto da menina, eu abri a Bíblia, que eu faço um culto na saúde mental. Quando eu abri a Bíblia, a menina se manifestou. Só que se tem um versículo, a menina se manifestou na saúde mental. Então, não é o pregador, não é, o pregador é ungido, não é nada disso, é Jesus através da sua palavra, do poder que emana as Escrituras, pelo poder do Espírito Santo que opera. Então, quando nós começamos a entender essas coisas, nós começamos a crescer e amadurecer e buscar Deus da maneira certa. Aleluia. E buscar entendimento e discernimento, como diz a Bíblia, e a revelação de Deus para a nossa vida. Senhor, o que tu queres de mim? Glória a Deus. O que tu queres que eu faça? Como tu queres que eu haja? Cada vez que eu vou pregar em algum lugar, eu passo o dia todo com frio na barriga, porque eu fico com receio, com medo de pecar contra Deus, falar além do que Ele mandou falar. Eu fico, Senhor, tu sabe que a maneira que tu me deu para pregar é um pouco mais forte, um pouco mais incisiva, e eu não quero ver pessoas machucadas, pessoas se ferindo, por isso, Senhor, me ajuda. Eu fico com frio na barriga o dia todo. Então, cada vez que me chama aqui, que é um culto de domingo, e tem uma escada e não sou eu vou relaxar no domingo, estou de boa. Vou poder ficar bem tranquilo no domingão. Porque assim, eu sei que eu vou pregar, eu fico tenso o dia todo. Eu só descanso na hora que eu assumo para pregar. Né? E assim a gente tem vencido. Assim a gente tem vencido porque temos confiado no Espírito de Deus. Glória a Deus. Então nós precisamos o quê? Entregar verdadeiramente a nossa vida para Deus e deixar, Senhor, eu quero ser guiado e conduzido por Ti. Glória a Deus. Eu quero verdadeiramente o shalom de Deus para a minha vida, a paz de Deus para a minha vida. Eu quero ser arrebatado. Eu quero subir contigo nos ares, eu quero viver na eternidade contigo, e eu quero ser essa pessoa escolhida por ti. Nós estamos muito acostumados como eu disse, né? Vem para frente, põe a mão, o pastor ora, tudo se resolve. Não, meu irmão, vamos fazer a nossa, faz parte, isso é bíblico, mas precisamos fazer a nossa parte de comunhão com Deus. Sabe? Essa igreja aqui poderia estar lotada aqui com gente para fora. Como vão lotar eles de gente para fora? Quando você tiver a tua vida consagrada no teu lar e entender que aqui não é lugar só para buscar. É aquele lugar para você ser cheio de Espírito, para quando você orar junto, com a mão de Deus, o Espírito Santo se mover sobre esse lugar, porque todo mundo é consagrado, todo mundo tem vida com Deus, todo mundo está cheio de Espírito. Então, quando ora, se manifesta o poder de Deus, as pessoas começam a ver esse poder e começam a entrar por essa porta. Jesus. E a gente pensa, não, eu vou para a igreja só para receber. Eu vou para a igreja para receber. Não! Nós vamos para a igreja para unir a nossa espiritualidade, para unir a nossa fé, e ali orar a Deus e invocar o nome do Senhor, porque Ele vê uma igreja santa, uma igreja pura, uma igreja que ama o Senhor, e Ele derrama o Espírito, Glória a as Deus, pessoas Pai. olham isso e começam a vir, começam a virar, sabe por quê? Porque Atos dos Apóstolos diz que o Senhor enviava aqueles que haviam de salvar para a igreja. Deus envia. Agora nós temos que buscar Deus no nosso individual. Sabe? Às vezes nós vamos para o culto domingo, nós estamos o dia todo, antigamente era o Silvio Santos, hoje eu não sei quem é que está no TV, mas passa o dia todo com o pastor, era o pastor Gugu, o pastor Silvio Santos, ia no culto, levantava as mãos e adorava o Senhor só no domingo. O resto da semana, como é que eu vou receber de Deus no domingo? Né?
Você passou o dia todo com as coisas do mundo, com as coisas do mundo. Você passou o dia todo no celular, Facebook, internet. Errado não, mas uma pessoa que tem o Espírito Santo, cheia de Espírito, ela sabe trazer equilíbrio. Quer dizer, quanto tempo eu fico no celular e quanto tempo eu fico com a Bíblia? Aí eu já tenho discernimento. Quanto tempo eu oro e quanto tempo eu fico falando, digitando ali no WhatsApp? Aí eu já tenho discernimento se o Espírito está trabalhando em mim, se eu estou dando vazão para o Espírito ou não. É errado? Claro que não é errado, mas existe equilíbrio. Quanto tempo eu fico na televisão e quanto tempo eu fico conversando com a minha esposa, com o meu esposo, quanto tempo eu fico com meus filhos, quanto tempo eu fico fazendo aquilo que é útil, dentro da palavra, ou ali no vizinho, conversando sobre a palavra de Deus com ele, ou fazendo uma obra, que eu sei que vocês fazem a obra no centro de Porto Alegre, de Canoas aqui, nós saímos também, estamos fazendo, inclusive falaram de vocês lá no centro, lá. Eles que têm igreja, assim, os irmãos assim que faz aqui, e faz o culto ali, perto da prefeitura, da Câmara, aí, não é? Ele falou para nós essa semana, nós somos segunda-feira, porque nós escolhemos segunda, porque ninguém vai na segunda. Então nós vamos um dia que pouca gente vai, não tinha ninguém na rua. Então, tem que haver equilíbrio. O Espírito Santo é um espírito de equilíbrio, ele nos dá equilíbrio. Um pouco de cada coisa, nada errado. Mas esse dia eu estava em casa, estava sentado com meus filhos todos, tudo adulto, minhas filhas, minha filha, minha esposa, todo mundo. Estavam todos sentando na mesa com o celular. Aí eu cheguei, eu fiquei longe, fui para a sala e mandei uma mensagem para eles. Vamos conversar um pouquinho? Vocês querem conversar no celular ou querem conversar comigo pessoalmente? Porque se não tirar o celular agora, eu vou arrancar o celular de todo mundo. Eu não quero nem saber. Aí eu pensei que Jesus, quando estava entrando no tempo lá, que ele fermentou com tudo, ele disse, olha, eu faço mesmo. Aí minha esposa olhou e disse, vou largar o celular porque teu pai faz mesmo. Teu pai recolhe o celular e olha, eu estou doidão mesmo, eu quero tudo. Né? Por quê? Porque senão está destruindo a minha família. Meus filhos já são homens, são casados. Pouco me visitam. E quando me visitam, ficam no celular, negativo, não vai acontecer. Né? Então, existe um equilíbrio. Vamos lutar pela nossa família, vamos lutar por uma consagração, lutar para ter mais vida com Deus, lutar para amar mais o Senhor, para aprender a amar o Senhor. Pedir que o Senhor nos ensine a amar Ele todos os dias e viver consagrado, viver voltada para Ele em nome de Jesus. Sabe? Naturalmente, o homem natural ele vai para o inferno. Sobrenaturalmente, nós herdamos o reino. Aleluia. Então, nós precisamos viver no sobrenatural. Glória a Deus. Todos os dias, amém? Vamos ficar em pé, então. Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Você pode orar com o Senhor, pedir para Deus, Senhor, Glória a Deus, sabe? Pai. O Espírito Santo está em você, tem que dar vazão para o Espírito. Glória a Deus. E não é necessário a vazão para algo que nós recebemos como tradição, né? Porque o Espírito Santo de mim eu tenho que sentir. O Espírito Santo de mim eu tenho que sentir, eu tenho que arrepiar, eu tenho que chorar, eu tenho que... Tantas coisas, pode acontecer, o Espírito Santo pode fazer, mas se não acontecer, não significa que o Espírito não está agindo na minha vida. O Espírito Santo, ele age, ele vem pela fé, não é pelo sentir, não é pelo que eu sinto no meu corpo, não é por manifestações que meus olhos veem, é pela fé no nome de Jesus. Então, a Bíblia diz que nós recebemos o Espírito pela fé, não é pelo que sentimos, nem pelo que vemos. Talvez eu estou falando essa palavra hoje, ninguém está vendo nada, como na Uber, ninguém vê nada. Ninguém percebeu nada aqui na palavra que eu estou pregando, eu prego, às vezes estou até drogado, porque eu estou pregando lá com medicamentos. Mas eu vi uma coisa, uma menina que tinha espírito de morte, ela se retalhava todo dia, quando eu li o corpo dela todo retalhado, eu comecei a fazer um culto na Uber, ministrar a palavra de Deus, 2 semanas. E ela chamava de Lilith, ela dizia que o nome dela era Lilith. O nome dela era Gabriela, mas todo mundo chamava de Lilith porque ela era ateia e achava bonito. E um dia eu sentei com ela e disse, filha, olha para mim. No meio do culto, eu disparei no culto, olha para mim. Eu preciso conversar contigo. E Jesus vai mudar a tua vida. E ela sentou, abriu o coração, expliquei para ela que era Lilith, rejeitou o espírito. Hoje ela está em casa, ela foi embora segunda-feira, feliz da vida, está congregando e ela disse que a luz entrou no coração dela e que ela está feliz com Jesus. Hoje falei com a família, vou terça-feira lá e procurar uma igreja para que ela possa congregar. Então, naturalmente eu não via nada, estava só pregando. Mas a palavra de Deus ela vai além do nosso intelecto, vai além do que a gente pensa, do que a gente acha. Ela trabalha no nosso coração, ela trabalha no nosso espírito. Então, tem que pregar, independente de ver ou não, prega, porque a palavra de Deus tem poder, amém? Levanta suas mãos em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos por esta noite. Nós entendemos, Senhor, que muitas vezes tem um entendimento errado do teu Espírito, para te buscar. E nessa noite nós não pedimos bênção, nós pedimos teu Espírito Santo, nós pedimos o poder que vem do alto, nós pedimos que o Senhor ajude-nos a andar no sobrenatural. Nós queremos mudar, Senhor, nossa postura, mudar nossas vidas. Por isso, Pai, nós pedimos, nos perdoa nossos pecados, nos lava com teu sangue, muda a nossa história, Senhor. Nessa noite, Pai, começa a tocar na nossa família, toca na nossa casa, toca nos nossos filhos, porque estamos falando do teu Espírito Santo, tu é onipotente, tu é onipresente, tu pode fazer todas as coisas, move a tua
tua mão de fé sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Oh, Senhor, ministra sobre nós, ministra sobre a nossa casa, ministra sobre a nossa vida financeira, Senhor. Abre as portas que estão fechadas, fecha aquelas portas que nós queremos entrar e que não vem de Ti. Oh, Senhor, nos livra de todo mal, Senhor, em nome de Jesus. Nós tomamos autoridade, amarramos Satanás e os demônios, toda a força contrária ao conhecimento de Deus, toda frieza espiritual, todo bloqueio mental, oh, toda a culpa agora, nós amarramos, repreendemos e ordenamos, solta agora em nome de Jesus. Nós ordenamos, meu Deus, um novo tempo, profetizamos um novo tempo, porque a Tua palavra nos diz: eis que eu bem sei que pensamento tem de vós, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Com o fim que esperamos, Senhor, a salvação da nossa alma, e também o fim dessa crise, dessa situação difícil que vivemos, dessa dificuldade. Pedimos o fim dela, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado. Oh, Senhor, o homem de Deus, um dia na Tua Escritura, ele diz: Senhor, dá-me um sinal para o bem, dá um sinal para os meus irmãos para o bem. Essa semana ainda, Senhor, eu profetizo um sinal para o bem, um sinal que está com eles, um sinal que está fluindo sobre eles, um sinal que a Tua mão está sobre eles, um sinal que a bênção está merecida sobre eles, em nome de Jesus Cristo. Oh, meu Deus, nós pedimos, Espírito Santo, que a Tua palavra venha gerar vida, que a Tua palavra venha gerar, Senhor, maturidade, que a Tua palavra venha gerar mudança de atitude, em nome de Jesus. Pai, nós abençoamos essa congregação, nós abençoamos este povo, nós proclamamos, Senhor, declaramos Jesus Cristo como Senhor deste lugar, deste bairro, desta rua, Senhor. Nós profetizamos, Senhor, pessoas entrando por essa porta, se dobrando seus joelhos em Jesus, se convertendo em Jesus, porque consegue ver a vida abundante na vida dessa igreja, a vida abundante da vida dos irmãos. Oh, meu Deus, traz, Senhor, o necessitado, traz o enfermo, traz o drogado, traz aquele dependente químico, traz, Senhor, desempregado, traz o necessitado, traz, Senhor, e essa igreja, Senhor, como Paulo e João, Pedro e João, eles não tinham prata, eles não tinham ouro, mas eles tinham, Senhor, algo poderoso, que era o nome de Jesus, Senhor, para socorrer, para trazer a libertação e para trazer a cura, em nome de Cristo, Senhor. Derrama a Tua unção sobre a Tua igreja, derrama o Teu poder sobre essa igreja, derrama a Tua autoridade sobre essa igreja, que eles venham avançar no trabalho lá no centro de Canoas, Senhor. Oh, esse trabalho que eles fazem social, avança, Senhor, dá almas para eles, Senhor, que demônios saiam, oh, que as pessoas sejam libertas, Senhor, pelo poder, no nome de Jesus. Usa o pregador, usa irmão, Senhor, usa para tirarem pôr nas mãos, que as mãos tenham fogo, Senhor, a tocar no inferno lá, sejam curados, que eles tenham recursos, toda a ferramenta espiritual, meu Deus, derrama sobre eles, para que eles possam avançar nesta obra e avançar no Teu reino. Em nome de Jesus nós oramos e Te agradecemos. Amém e amém. Amém? Aplauda Jesus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Meu irmão, em nome de Jesus. Irmãos, nós estamos com os envelopes aqui dos dízimos. E quem quiser pegar aqui, depois daí, quando pegar aqui o envelope, eu vou estar ungindo o envelope em nome de Jesus, Senhor. Né? Abençoar em nome de Jesus, a casa do Senhor, em nome de Jesus. Porque nós estamos no domingo também fazendo uma festinha, né, para as crianças. Né? Vamos fazer uma festinha para as crianças em nome de Jesus. Que Deus abençoe cada irmão aí nessa noite, amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, irmãos. Vamos estar despedindo a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe cada um. Amém? Amém. Glória a Deus. Santo é o Teu nome, Jesus. Aleluia. Santo é o Teu nome. O Atalés é lá de Glória a Deus. Eu faço o viaduto da Conceição e o presídio lá em Tem um irmão que faz a profissão que eu antes da noite. Você já viu lá? Já fiz lá com ele, lá, faz aí muitos anos. Eu faço resgate lá, né? Por exemplo, recuperação de